O PVC estava falando sobre a questão, antes de entrar no peso do Dudu, da questão do maior propensão, talvez, em grama sintética de ter contusão, né? Enquanto vocês estavam falando, eu puxei um estudo aqui americano, que eu acho que é quem tem maior estudos nessa área, porque já vem usando há bastante tempo, no caso, para a NCAA, né, que é a divisão lá universitária do futebol americano, né? E aí, o que eles dizem? Um estudo que eles fizeram durante 10 anos, comparando contusões no joelho, em grama artificial e grama natural. É um estudo publicado no Jornal Americano de Esportes, de Medicina de Esporte, né? Eu olhei aqui, a fonte é bem... E aí é de 2004 a 2014. Está dizendo que para menisco não teve... O Dudu pegou menisco e rompimento de ligamento, né? Pelo que eu li aqui. Isso. Está dizendo que para menisco não tem estatisticamente uma diferença grande entre os dois. Mas para ligamento cruzado, dos dois tipos, anterior e posterior, o que eles apontam após a olhar diversas contusões é que tinha uma taxa de 3 vezes mais ocorrências de contusão em ligamento, né? Rompimentos ou contusão em ligamento cruzado, quando em grama artificial em relação à grama natural. É claro que esse é um estudo, tem vários outros, tem outros que apontam no mesmo lado, tem gente que diz o contrário. Estou trazendo um dado aqui entre vários, mas como os Estados Unidos já vem adotando a grama artificial há muito tempo, eles têm muito mais estudos do que a gente, inclusive mais do que a Europa, eu achei que é uma boa referência trazer aqui essa informação. Então, eles constatam que para ligamento cruzado, sim, eles constataram nesse estudo de 10 anos, e para menisco não, que não teve significativamente, estatisticamente, uma diferença entre os dois. Rodrigo, essa informação é bem importante, acho que vale você ressaltar da onde que é o estudo, porque a gente já teve, por exemplo, no Allianz Parque, como o PVC pontuou, o nosso Thiago Braga aqui da produção lembrou, o Ferrarese e o Galo, jogadores do São Paulo, quando jogaram no Allianz Parque, tiveram lesões graves também de ligamento cruzado. Aqui, Sports Turf Manager Association e o Westman Institute of Sports Fields Management. Aí eles publicaram esse estudo, eu peguei aqui a primeira página para ver o que era o mais relevante relacionado a isso. Depois eu posso botar aqui passar o link. Eles estudaram NFL, NCAA e MLS, aí com jogos... esse estudo aqui é de 2016 a 2019, mas eles estão citando um estudo anterior de 2004 a 2014. Então, eu ainda precisava dar uma olhada inteiro aqui, mas o primeiro ponto que eles estavam colocando aqui é que tem um índice maior em relação à grama artificial para contusões de ligamento. O que a gente vê ali no caso do Dudu é que ele foi marcar, né, o jogador. É estranho porque não tem um movimento de... Normalmente, um movimento de rompimento de ligamento parece uma coisa mais brutal, né? Não foi do jeito que você olha, não parece que ele rompeu o joelho, né? Às vezes você fala assim, coitado do jogador, né? Não é a impressão que você tem quando você olha o lance do Dudu, né? Mas, assim, não estou dizendo que é certeza que foi a grama. Sim. É só um dado a mais que a gente está trazendo para acrescentar. Eu acho que cabe outros estudos em relação a isso, não é um dado definitivo. Inclusive, vale até, se possível, a gente ouvir médicos. Grande, é o que o PVC está falando. O John entrou contra o Atlético Mineiro na Libertadores, teve uma bola, ele e o Mariano, era para ele ir para cima do Mariano, ele não teve ainda... talvez ainda não tenha essa maturidade para ganhar de um jogador que era bem mais velho que ele na corrida e fazer o gol, entendeu? Eu acho que é uma queda meio brutal aí de nível, né? Se for o John, se for o Breno Lopes também é uma queda brutal. Seja quem for, dos caras que estão no elenco hoje, PVC, a mudança é muito drástica, né? Você acha que é a ponto de ameaçar essa força do Palmeiras na Libertadores ou não para tanto assim? Eu acho que não para tanto assim, porque o Dudu não está na melhor temporada dele. Mas é claro que o Dudu é uma liderança do elenco, o Dudu é um jogador que decide jogo. É o que eu falei da história do John. O John não faz gol, ele não fez gol ainda. A gente já viu uma série de situações em que o jogador entra em campo, Amarildo na Copa do Mundo de 72. Perdeu o Pelé, então o Amarildo, danou-se. O Amarildo foi um dos melhores jogadores da Copa. Então, acontece, mas é lógico que cai. Só que o Dudu esse ano tem 3 gols.
Ele tem gol contra o Flamengo, por exemplo, um jogo que era um jogo chave, e ele vai e faz o gol. Então, ele decide jogo. O John não decide. O Breno não decide jogo. O Breno faz gol, mas não decide jogo. Talvez a situação fosse o Rony na ponta, mas o Rony não quer jogar na ponta. O Rony acha que está jogando melhor como centroavante. Então, eu acho que, incrivelmente, com o elenco curto que o Palmeiras tem, a gente está conseguindo levantar alternativas, não substitutos do mesmo nível. Quem tem substitutos do mesmo nível no elenco no Brasil é o Flamengo. Né? Você perde o Bruno Henrique e joga o Pedro, como foi no passado. Se perde o Bruno Henrique hoje, joga o Everton Cebolinha, que já foi jogador de seleção brasileira. Então, o Palmeiras não tem esse ponto. E quando se discutiu lá no momento do final da janela, que a gente discutiu muito o Aníbal Moreno, está mais ou menos claro agora uma das razões pelas quais o Racing não queria vender o Aníbal Moreno para o Palmeiras. O Racing pode fazer a semifinal da Libertadores com o Palmeiras, mas naquela época a discussão também passou por o Abel só quer um volante, o Abel não quer um meia para o lugar do Veiga. E se o Veiga machucar, o que acontece? E aí quem machucou não foi o Veiga, foi o Dudu. E é muito grave do mesmo jeito. Então, não tem um substituto do mesmo nível. Tem alternativas. É o que o Abel Ferreira vai precisar quebrar a cabeça agora nos próximos dias e semanas para tentar buscar um substituto. Rodrigo, quer completar? Não, é que eu acho que do outro lado, por exemplo, tinha alternativas melhores, né? O Luiz Guilherme tá jogando bem, né? E quando entra, né? E a minha impressão, assim, embora eu concorde com o PVC que a temporada do Dudu não é brilhante, mas eu vi, por exemplo, o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, já no Allianz, eu vi muito torcedor do Palmeiras criticando o Dudu, e assim, no primeiro tempo ele deu 2 passos para gol, que não saiu gol por acaso, uma bola na cabeça do Gomes e outra para o Arthur, e concluiu uma bola difícil ali de chute a gol. Então, assim, eu concordo que não é a melhor temporada dele, porque ele é um jogador muito bom, mas quando ele está inteiro em jogos decisivos, ele tem peso, sim, decisivo. Como ele tem peso, sim. Eu acho grave perder. Eu acho que seria mais grave se perdesse o Veiga, ou se perder o Veiga. Mais grave nesse momento, porque o Veiga é um jogador sem substituto. O Luiz Guilherme é uma alternativa que eu não listei aqui também, Rodrigo, porque você pode puxar o Arthur para a esquerda. Você mexe em 2 posições. Verdade. Que é o caso o Arthur, o jogo do Mike na Colômbia contra que eu acho que o Mike é uma alternativa hoje para a ponta direita, porque jogou na ponta direita na Colômbia, e nesse caso o Arthur vem para a esquerda, como foi no segundo tempo na Colômbia, quando ele saiu do Dudu, o Arthur entrou na ponta esquerda. Só que aí você não tem alternativa de puxar o Arthur para a ponta direita para fazer o pé canhoto e finalizar, porque o Mike não faz a ponta esquerda, ou pelo menos não fez até hoje. Agora, o Abel tem essa questão o Abel tem esse mérito de trabalhar muitos jogadores em mais de uma função. O Luiz Guilherme na ponta direita, o Luiz Guilherme na reserva do Veiga. O Luiz Guilherme, o John na ponta esquerda, o John na reserva do Veiga. O Arthur na ponta direita, o Arthur na ponta esquerda. Eventualmente ele traz o Luiz Guilherme para a ponta esquerda também. Então, mas é claro que não tem substituto para o Dudu no elenco do Palmeiras. Em relação ao Kevin, o PVC, tem alguma possibilidade desse jogador? Eu acho que é cedo, mas ele está no time principal, né? Ele fez uma Copa São Paulo extraordinária e o Palmeiras recebeu a proposta do Shakhtar Donetsk em janeiro e recusou a proposta. No final da janela, sem ter reforços para o ataque, o Abel trouxe o Kevin de vez para o time principal, para treinar no time principal, mas ele não tem entrado. Eu acho que é uma alternativa, uma hipótese, mas ele está abaixo. Ele tá no degraus abaixo. Acho que o Luiz Guilherme também está degraus abaixo para se tornar titular da ausência do Dudu. Eu enxergo mais essas possibilidades. Mike na ponta direita com o Arthur na esquerda. O Mike na ponta direita com o Arthur na esquerda. O Rony na ponta esquerda com o Henrique ou Lopes centroavante, embora o Rony não queira. O Breno Lopes. E a quarta que eu citei, o John. O John que tem sido o titular da ausência do Dudu, mas o John não faz gol.